Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia estar em sua presença. Hoje vamos continuar falando de um assunto tão importante que nós estamos abordando, que é as verdades centrais da fé cristã. E o assunto de hoje é a igreja, o corpo espiritual de Cristo. Vamos ver o que o texto nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, o que o Espírito Santo nos instrui através desse tema. E o texto que nós vamos compartilhar nesta manhã, neste dia, se encontra em Mateus capítulo 18, verso 13 ao 20, que diz assim: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Glória a Deus. Texto bem conhecido de todos nós, onde nesse trecho Jesus revela a natureza espiritual e relacional da igreja. Nos versículos 13 ao 14, ele enfatiza o cuidado do Pai por cada pessoa, mostrando que nenhum dos pequeninos deve se perder. A igreja reflete esse coração pastoral, sendo chamada a buscar, restaurar e valorizar cada membro do corpo. Qual a função da igreja? Buscar, restaurar e valorizar cada membro do corpo. Dos versículos 15 ao 17, Cristo apresenta o princípio da disciplina e da reconciliação fraterna. O objetivo não é a punição, mas o ganho do irmão. A igreja, como corpo espiritual, é um ambiente de correção amorosa, diálogo responsável e compromisso com a santidade. Olha a importância da igreja. Nos versículos 18 ao 20, Jesus afirma a autoridade espiritual da igreja, concedendo-lhe responsabilidade para agir em consonância com a vontade do céu. Ele também promete sua presença onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, confirmando que a verdadeira igreja não é definida por estruturas físicas, mas pela comunhão espiritual em Cristo. Ele também, eu quero só também classificar aqui, confirmando que a verdadeira igreja não é definida por milhares ou multidões. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele se faz presente. É muito importante para quem, graças a Deus, o Espírito Santo colocou isso ao meu coração, e hoje os grandes ministros de Deus, aqueles que proclamam a palavra, sobem nos púlpitos, fazem grandes congressos, viagens, precisa compreender e entender. A gente vê que muitos desses homens e mulheres, antes de ele ir em alguma denominação, alguma igreja, eles se preocupam com a quantidade de pessoas que estão lá. E dependendo de alguns, dependendo se tiver só uma minoria, eles não vão. Ora, Jesus não nos ensinou isso. Do mesmo jeito que Jesus ensinava para multidões que o seguiam, ele também ministrava para uma pessoa. Lembra da pregação dele para a mulher samaritana? Então, nós não somos nós que medimos, não somos nós que qualificamos o lugar. Aonde o Espírito nos enviar, ali temos que estar como servos. Tais pessoas que praticam isso não vivem, não conhecem e não entrarão no reino dos céus, claro, se não mudarem as suas atitudes. Então, a igreja, o corpo espiritual de Cristo, valor de cada membro. A igreja é o corpo espiritual de Cristo. O valor de cada membro,
A igreja deve refletir o cuidado de Cristo, reconhecendo que cada pessoa é essencial no corpo espiritual. Ninguém é indispensável, esquecido ou insignificante. Do mesmo jeito que todos acham que a cabeça, que a mão direita ou que os olhos são importantes, o menor membro do nosso corpo, o dedinho do nosso pé, o dedinho do nosso dedo, também é importante. Então, cada membro, cada pessoa que está dentro de uma igreja, ela tem a sua importância. O que vale não é o cargo, não é a sua credencial, mas o que vale é o reino espiritual. Eu tenho sempre o costume de dizer, um entendimento, que nós iremos se surpreender quando chegarmos nos céus. Muitas pessoas que nós apontamos como grandes homens e mulheres de Deus, que arrastam multidões aqui, a gente tem uma visão que é imaginando, esse tem lugar garantido no céu. E aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, quietinho, pequenininho, a gente acha que não. Mas alguns deles estão fazendo muito mais do que esses grandes. Por quê? Porque a palavra de Deus me ensina. Aquele que faz aqui a obra e tem reconhecimento humano, aplauso humano, já recebeu seu galardão aqui nessa terra. Agora aqueles que ninguém aplaude, que ninguém elogia aqui nessa terra, é aplaudido e recebe galardão no céu. Lembra de Estevão? Uma evidência bem forte para a nossa vida. Então, a responsabilidade mútua e amor fraternal da igreja. Como corpo de Cristo, somos chamados a cuidar um dos outros, corrigindo com humildade, paciência e amor, sempre buscando a restauração e não a exclusão. A igreja não expulsa ninguém, muito pelo contrário, ela reconcilia, ela busca a restauração e não a exclusão. A autoridade espiritual como submissão a Cristo. A autoridade da igreja deve ser exercida com discernimento e reverência, alinhada à palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo. A igreja não é maior que Cristo. Pastores não são maiores que Cristo. Tem sempre que estar em submissão a Cristo. Cristo e a igreja. A presença viva de Cristo na comunhão. A igreja é fortalecida quando se reúne em nome de Jesus. Sua presença garante direção, consolo e unidade ao corpo espiritual. Qual é uma igreja sadia? Aquela que Cristo está dentro dela, não a que está fora. Precisamos ter esse discernimento, porque está tendo muitos homens e mulheres divinas dentro da igreja e Jesus está à porta batendo, está do lado de fora. Mas quando nós permitimos Jesus entrar, toma, a casa é sua, governe ela, nós vamos viver o que acontecia em Atos na igreja primitiva. E o Senhor acrescentava pessoas à igreja. Então, a conclusão, Mateus 18, 13 ao 20, ensina que a igreja, como o corpo espiritual de Cristo, é chamada a viver em amor, responsabilidade e comunhão, refletindo o caráter do Senhor e manifestando sua presença no mundo. Onde Cristo é o centro, a igreja cumpre a sua missão redentora. Glória a Deus por isso. Que viemos viver uma igreja sadia, onde Cristo é que governa ela. Pai amado, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço por esta palavra, por este ensinamento, aonde, Senhor, o Senhor, meu Pai amado, é tudo sobre todos. Pai amado, que em nome de Jesus, Senhor, é muito importante estarmos em comunhão com nossos irmãos, dentro de uma igreja, Senhor. Pai amado, mas que a maior, Senhor, meu Pai amado, riqueza, a maior bem-aventurança seja o Senhor, o centro dela. Assim, Pai, viveremos, Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Que em nome de Jesus, o Senhor venha nos abençoar. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.